Como saber se o valor do benefício previdenciário recebido desde antes da reforma da Previdência está correto ou não? Recebi um questionamento aqui no canal, um questionamento nos seguintes termos: como saber se o meu auxílio acidente que recebo desde 2018 está correto? Usarei esta pergunta como pano de fundo. Responderei, é claro, mas a utilizarei como pano de fundo para trazer mais informações. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe. Por favor, não pule as propagandas. Vamos lá. Olha só. Quando você tem um benefício concedido antes da reforma, ou seja, antes de novembro de 2019, nós não teremos, nesses casos, uma previsibilidade tão fácil como acontece em alguns casos de benefícios posteriores. Por quê? A reforma da Previdência trouxe à afronta vários direitos adquiridos e algumas incoerências legais. Então, quando alguém tem algum benefício concedido após a reforma da Previdência, em um primeiro momento, o advogado já percebe que provavelmente ele tem algo a ser revisado, tem algum ponto a ser discutido para puxar o benefício para cima. Isso em uma análise superficial que merecerá uma nova confirmação em um segundo momento. Mas para os benefícios posteriores à reforma da Previdência, em alguns casos é muito fácil antever a alta probabilidade de questões a serem discutidas. Nos benefícios anteriores à reforma da Previdência, a situação já não é tão simples, porque na maioria das vezes o cálculo estava correto. Quando que o cálculo não estava correto para os benefícios lá atrás? Vamos ver. No caso do auxílio acidente, que é o questionamento formulado aqui pelo nosso querido inscrito. O auxílio acidente e o benefício de aposentadoria por invalidez antes da reforma eram calculados da seguinte maneira: a média das 80% maiores contribuições para a aposentadoria por invalidez, o salário de benefício, ou seja, o benefício recebido mensalmente, corresponderia à integralidade desta média, no auxílio acidente corresponderia a 50% desta média. Nestes casos, quando que o valor do benefício provavelmente esteja errado? Quando o segurado detectar que ele trabalhou e contribuiu em algum período sobre algum valor e esses valores não estão computados no CNIS. Esta é uma hipótese. Esta é uma hipótese. Só que para avaliar esta hipótese, para avaliar se estamos diante de uma possibilidade de revisão, será necessário abrir o CNIS, pegar o histórico laboral lá na carteira de trabalho ou carnê de pagamento junto ao INSS e fazer o cruzamento. Esta é uma das situações. No caso da aposentadoria por idade ou da aposentadoria por tempo de contribuição lá pela regra antiga. Lá na regra antiga existia o fator previdenciário. Em algumas situações, 1 mês ou 2 meses de contribuição alterava a posição do segurado na tabela do fator previdenciário. Então, se aquele segurado tivesse, por exemplo, algum período de atividade especial exposta a agentes nocivos, ela produzia o efeito do chamado tempo fictício, alguns 20% para mulheres e 40% para homens do tempo especial seria acrescido para fins de cálculo de benefício previdenciário. Então, uma atividade especial naquele período poderia dar algum ganho ao segurado que mudaria sua posição na tabela do fator previdenciário, por exemplo, só que não incidia a tabela do fator previdenciário para a aposentadoria por invalidez. Então, no caso da aposentadoria por invalidez, esta situação seria irrelevante. Vamos imaginar uma outra situação na aposentadoria comum, aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição pela regra antiga, em que houvessem períodos com contribuições altas que puxariam a média para cima e que não foram computadas. É uma situação que é uma situação que permite uma revisão previdenciária. Mas todos esses exemplos que estou dando envolvem a análise do caso concreto, envolve a análise de um fato que seja algum período que não foi computado,
algum tempo especial que não foi reconhecido como especial. Isso lá atrás. De um modo geral, quando não acontece, frise bem, de um modo geral, quando não acontece alguma inadequação dessas, é pouco provável que haja alguma revisão a ser feita. Ainda assim, não custa dar uma olhada no cálculo, ver se o cálculo do INSS estava ou não correto. A questão é que, na maioria das vezes, ele estava correto mesmo, para quem se aposentou antes da reforma. Quem se aposentou ou quem obteve algum benefício após a reforma, aí nós já temos uma arborização de hipóteses. Nós já temos ali uma série de situações que permitem, sim, uma revisão. Uma revisão para quem já está aposentado, por óbvio, se estou falando de revisão, é para quem já está recebendo algum benefício, mas também algumas medidas preventivas para não precisar fazer a revisão em algum momento posterior. Estou viajando aqui, estou avançando em temas adicionais, porque talvez seja do seu interesse. Uma pessoa que trabalhou com atividade especial lá atrás, mas não teve tempo suficiente para obter uma aposentadoria especial, poderá obter o chamado ficto no período anterior à reforma e poderá computar este tempo ficto para fins de cálculo de um benefício atual. E isso poderá ser feito após a sua aposentadoria em uma revisional ou um reconhecimento antes da concessão de alguma aposentadoria ou no momento do pedido, para que ele já passe a receber um benefício um pouco maior. A cada um ano que exceder ao 20º, pela regra atual, a cada um ano que exceder ao 20º, haverá um aumento no valor do benefício em 2%, por exemplo. E agora, a parte triste do vídeo aqui. As pessoas que recebem um salário mínimo, para elas, ainda que haja períodos a mais, períodos a menos, período especial, ou não haja período especial, isso não fará diferença. Quem recebe um benefício de um salário mínimo, porque a média do seu salário de contribuição estava em um salário mínimo, ela não se beneficiará do acréscimo de tempo, como aconteceria com os segurados que tenham uma renda média superior, e também não conseguirá, ainda que tenha algumas contribuições em valor superior ao mínimo, se forem poucas, ela provavelmente, se forem poucas as contribuições, ou se for pouca diferença, ela provavelmente não obterá nenhuma diferença relevante no cálculo do benefício. Espero ter ajudado, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.